Elisa Paiva, eu sou terapeuta holística e neste canal eu trago ferramentas, meditações, reflexões para que você fortaleça o seu emocional. Se você gosta desse tipo de material, já clica no sininho, se inscreve e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Hoje eu vim falar sobre o cansaço emocional. Esse cansaço que muitas vezes não sabemos de onde vem, não conseguimos explicar, por vezes até chegamos a procurar um médico sem saber que esse cansaço é por uma dor que não cuidamos, é por um sofrimento que não olhamos, é por algo que escondemos, por algo que temos medo de enfrentar. Então, se você passa por essa situação, esse é o tema de hoje, esse é o nosso bate-papo. Esse cansaço emocional, muitas vezes ele pode vir de algo que você não cuidou, né? Essa dor pode ser uma dor, vamos lá, pode ser a dor de você, caso você tenha terminado um relacionamento, caso você tenha mudado de trabalho, ou você está passando por uma situação delicada. Então, há situações, há momentos em que não queremos enfrentar. Por exemplo, eu, Elisa, né? Então, às vezes, você sai do seu mundo e a gente acredita que vamos mudar de cidade, que vamos mudar de país, né? No caso, eu mudei de país, né? E os problemas vão ficar todos lá. Olha, gente, isso é uma grande ilusão. Os problemas eles vão com você, para onde você for, porque você precisa enfrentá-los. Não é você bater de frente com o seu problema, é você ter a coragem de olhar para esse problema. Olha, está acontecendo isso, como que eu posso resolver? E vamos lá. Eu troquei a palavra problema por desafio. Por quê? Quando você fala desafio, você tem aquela vontade, né, de transpor o desafio. Quando falamos problema, criamos a nossa entropia psíquica, que são os pensamentos negativos, onde você cria aquele ciclo de pensamento negativo, tá? Porque a entropia psíquica é o seguinte: a nossa mente, quando nós estamos assim, não estamos com a nossa mente ocupada, automaticamente nós vamos ter pensamentos negativos, o que é normal para nós, seres humanos, tá? Então, é muito importante que você se conheça para que você possa, então, enfrentar essa situação, esse desafio, transpor esse desafio. E aí, como que você transpõe esse desafio? Se você anota esse desafio, papel e caneta, vamos anotar qual é o desafio e como transpor essa situação. E aí você procura, né? Então você vai procurar um profissional, procura um terapeuta, procura um coach, um mentor, né? No caso, eu realizo o alinhamento, o balanceamento de chakras, leitura de cristais, libertação de traumas. Querendo marcar uma sessão, é só entrar em contato e nós marcamos uma sessão. E aí você procura um profissional para te auxiliar nesse momento. E aí você quebra essa barreira. Então, quando você consegue eliminar, né, esse desafio, quando você consegue enfrentar essa situação de frente, olha que legal, você vai se sentir mais leve. Então, os seus ombros vão baixar, você vai sentir uma leveza automaticamente. E você consegue, ufa, passei, né? Isso é muito interessante, porque você está se libertando dessa emoção, se libertando dessa situação que está te fazendo sentir muito cansado, cansada. Isso muitas vezes, né? Muitas pessoas, quando ficam estressadas, elas dormem, né? Dormem porque não conseguem lidar com aquela situação naquele momento. O que faz? Capota. Tira aquele cochilo rápido, ou então não quer conversar, muda de assunto. Quem que nunca fez isso, né? Eu não quero falar disso agora. Não vou falar disso, eu não quero saber.
É algo que é, ao mesmo tempo que isso é saudável em alguns momentos, né? Que você se preserva para você não sair do controle, para você não se estressar, não magoar outras pessoas. Também é algo que te prejudica. Então, cuidado com esse eu não quero falar disso agora. Legal, ok. Você não quer compartilhar com outra pessoa, ok. Procura um profissional. Ou eu gosto muito de indicar o diário. Por quê? É importante você retirar essa emoção do seu corpo. Porque quando nós carregamos essa emoção, fica tudo impregnado aqui, ó, no seu corpo, sabe? No nosso corpo. E aí, por isso nos sentimos tão cansados. Daí o cansaço emocional. Aí quando você faz uma terapia, quando você faz um tratamento, quando você coloca essa emoção para fora, o seu corpo se sente mais leve. E você automaticamente se sente mais tranquilo. Aí você sente aquela paz interior e clareza mental, tá? O que eu falo? Por que eu falo tanto do diário? Porque quando você usa um diário, o que você faz? Você vai retirar essa emoção de dentro de você, vai retirar essa emoção do seu corpo. Com isso, você vai escrever, você vai retirar ela de dentro de você. Então você anota, coloca tudo ali no papel. E olha que interessante, se for algo realmente muito privado, que você não tem coragem de compartilhar com ninguém, sabe por que eu falo isso? Eu já fiz terapia e faço terapia, que é muito importante. Eu acho muito importante você entender que não é porque eu sou terapeuta que eu também não tenho terapeuta. Então, nós precisamos sim procurar pessoas que vão poder nos auxiliar. Isso é muito importante. Então, muitas vezes eu tive dificuldade de expor, né? Foi um desafio expor os desafios que eu estava passando para a terapeuta, para o meu terapeuta. Então, quando você tem essa dificuldade, coloque no papel, escreve, fala, nossa, Elisa, mas e se alguém ler? Então, aí é que entra a dica poderosa. Coloca no papel, colocou tudo no papel, queimou, tirou de dentro de você. Isso é muito importante, porque essa dor, esse medo, né? Essa sensação, essa tensão fica impregnada no seu corpo. Quando você consegue colocar isso para fora, você realmente vai se sentir mais leve, tá? Então, é importante uma coisa, olha que interessante, muitas vezes nós acreditamos que o cansaço ele vem somente dos momentos de dor, dos momentos negativos. Não. Quando você fica naquela nostalgia, vivendo aquele momento maravilhoso. Imagina assim, foi uma viagem, uma festa, você ganhou um prêmio e você fica ali preso naquele momento maravilhoso. Isso também causa esse cansaço. Não é algo positivo para você, é algo que está deixando o seu corpo cansado. É algo que está trazendo também um peso para o seu corpo. Então é importante você entender que não é porque algo positivo aconteceu lá no passado que você deve ficar revivendo. Porque se você fica nessa nostalgia, nessa energia, você também não dá espaço para outras coisas maravilhosas chegarem até você. Isso é muito importante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o cansaço mental. O cansaço mental, ele também se dá porque devido ao seu trabalho. Muitas vezes é o trabalho, às vezes é a correria da nossa casa, às vezes você trabalha, aí tem casa, tem criança, marido. Chega no final do dia, você não tem um tempo para você. É aquela correria, aquela loucura, e você não consegue parar e sentar 5 minutinhos para você. Quando você consegue entender isso, a importância de você ter 5 minutinhos do seu dia para você, você entende que isso é algo que está atrapalhando a sua vida. Não percebemos que isso é uma das coisas que mais traz doenças para a nossa vida.
Porque o corpo, ele precisa relaxar. E quantas vezes nós simplesmente dormimos? Não é aquele sono reparador, porque o sono, ele tem um papel muito importante na nossa vida. É onde nós nos reparamos, é onde as nossas células, elas são regeneradas, né? São revitalizadas. É onde tudo melhora, é onde a gente descansa, né? E o corpo está ali trabalhando 24 horas. Então, é importante esse descansar. Só que muitas vezes nós estamos tão estressados, tão preocupados, que nem durante o sono nos damos, seria assim, esse prazer, né? Nos permitimos descansar. Muitas pessoas não dormem nem 5 horas por noite. Já parou para pensar nisso? E o sono é algo primordial, é muito, muito importante para a sua saúde, para tudo, né? Então, o cansaço mental, ele vem de várias coisas. Ele vem do trabalho, da nossa rotina estressante, Hoje nós temos as informações, elas vêm como nem enxurrada, né? A gente recebe uma chuva, né, de informações, e não é assim, é por segundos, tá, gente, né? É 1 minuto, você recebe muita informação. Então, é importante você ter sempre uma válvula de escape. Por isso que eu falo tanto, que é importante você se conhecer e se descobrir. Porque quando você começa nessa sua busca, né, você vai se conhecer, você vai se descobrir e você consegue então perceber, entender, compreender e falar assim, olha, essa é a prática que funciona para mim. Essa é a válvula de escape que funciona para mim. Por quê? Nem sempre o que eu faço aqui, as atividades que eu, Elisa, faço, serão boas para você. Eu gosto de contemplar, eu gosto da meditação. Só que para muitas pessoas isso não é algo prazeroso. Porque é importante, quando você faz algo assim só por fazer, não. O ideal é você conseguir, né? Conseguir mesclar, sabe? Você conseguir juntar uma coisa na outra. Por exemplo, eu amo a contemplação. Nessa época do ano, que agora já é outono aqui no Canadá, eu amo. Então é uma época que eu contemplo mais. Então o que eu juntei? Eu juntei o meu hobby, que é algo que eu amo, e também faço a contemplação, ou seja, a minha válvula de escape. Então está sendo uma coisa muito prazerosa. E isso é legal, porque se você faz algo por obrigação, isso não vai te trazer aquela mesma sensação, isso não vai ser prazeroso. E o fato de ser prazeroso também é importante. Então, tem pessoas que gostam daquela bolinha, né? Que você aperta, é muito gostosa. Eu usei durante um tempo aquela bolinha. Tem pessoas que gostam de caminhar, de fazer exercício físico. Eu gosto muito de caminhar. Academia não é meu forte. Então, cada pessoa gosta de algo, de uma atividade específica. E isso é que é o legal. É você prestar atenção o que faz bem para você. É você entender o que vai te trazer essa leveza, o que vai ser bom para você. E agora, para falar de mais um, né, cansaço, que é o cansaço físico. O cansaço físico, ele se dá de várias formas, né? Que no momento nós estamos falando do cansaço emocional. Então, todos esses tipos, né? Que são esses 3 que eu falei, do cansaço emocional, cansaço mental, e agora eu tô falando do cansaço físico. Todos esses 3, eles carregam onde? No corpo, né? No nosso corpo físico. E tem algo que muitas vezes nós não percebemos, que é quando a nossa energia é sugada por alguém, né? Então, assim, e gente, olha, uma coisa eu vou falar logo de cara. Muitas vezes, deixa eu virar aqui um pouquinho que agora o sol tá batendo, né? Aqui em mim, eu vou virar só um pouquinho aqui, isso, ficar melhor. Então, muitas vezes as pessoas julgam, ai, mas essa pessoa, ai, ela faz isso de propósito. Olha, muitas vezes estamos tão acostumados com essa atividade, com esses hábitos, e nem percebemos. Então não julgue o outro. Muitas vezes as pessoas reclamam muito, falam mal do outro, faz fofoca. E só que isso é algo que já está ali, que ela já faz há tanto tempo que ela nem percebe. Só que isso
é algo que sim, rouba a nossa energia. E muitas vezes nós estamos conversando com alguém. Ixi, o sol tá forte hoje, graças a Deus, né? Olha que legal. Então, muitas vezes a nossa energia é totalmente sugada e não percebemos isso. A gente só pensa, nossa, eu tô tão cansada, e aí você não sabe o porquê desse cansaço repentino. Olha, uma coisa muito fácil de se perceber. Quando você tem um amigo, uma amiga, né, uma pessoa próxima de você que perdeu um ente querido ou que está passando por depressão, ou que está passando por um desafio, e você se aproxima, você vai dar um abraço naquela pessoa. Isso é muito comum, você ficar cansada depois desse encontro, depois desse abraço, depois dessa conversa, quer seja um encontro literalmente físico, tá? Onde você abraça a pessoa, ou quer seja um encontro aqui, sabe? Online. Isso também suga a sua energia. Então é importante você encontrar meios de restaurar a sua energia. No meu canal tem um vídeo muito legal, tem exercícios da Dona Ida, exercícios energéticos para você restaurar a sua energia. Vou deixar aqui no link desse vídeo. Então é muito importante você encontrar maneiras de restaurar a sua energia. E importante também você encontrar maneiras de se refazer, para que você não seja tomada sempre por esse cansaço emocional, por esse cansaço mental e esse cansaço físico. Então é você procurar mesmo, sabe? Alimentar sua alma e se conhecer, entender o que você está passando nesse momento, por que esse cansaço está aí. E quando você se conhece, se entende, aí você começa então a entender o porquê que você está se sentindo, e aí você consegue falar assim, olha que legal, eu percebi isso hoje, então eu vou fazer essa técnica, eu vou procurar um profissional, eu vou fazer uma caminhada, eu vou relaxar, sabe? E é importante você ir fazendo isso aos poucos, e você vai cada dia se conhecendo um pouquinho mais. Me diz aí o que você achou desse nosso bate-papo. Se você muitas vezes se encontra no cansaço físico, no cansaço mental, emocional. O que você achou disso? Depois você me dá um alô aqui. Muito obrigada pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.